Vamos falar do Palmeiras agora, do técnico Abel Ferreira. Palmeiras que começou com vitória a Libertadores da América, fora de casa, contra o Sporting Cristal, lá no Estádio Nacional de Lima, que o Rodrigo Viga guarda boas recordações, porque foi lá em 2019 que o Flamengo conquistou a Libertadores para cima do River Plate, com aqueles 2 gols, a virada. Não foi nesse estádio especificamente, né? Não, esse é o Nacional de Lima, né? Foi no estádio do Universitário, a final daquela É verdade, foi no estádio do Universitário. E outro estádio. Esse estádio que o Palmeiras jogou é o Nacional de Lima. Onde joga a seleção. E o Palmeiras, quando foi enfrentar... O estádio que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 19 foi o estádio que o River jogou ontem. Universitário e River 1-0. Do Universitário, que o Palmeiras jogou naquela campanha de 21. Quando foi campeão, foi com o gol do Renan. 3-2 também. Foi um gol também do Renan, também, se não enganado. Também 3-2. Gol no finalzinho. Foi um gol no finalzinho também. E hoje o gol no finalzinho foi do Richard Rios. Palmeiras que enfrenta o Sporting Cristal lá em 2013, é isso, 2013. E hoje o Coquinho me mandou a escalação do Palmeiras nesse jogo. O palmeirense que reclama do time hoje, dá uma olhada, mete no Google o time que jogou em 2013. Palmeirense que não precisa nem ir tão longe, Bruno. O palmeirense que reclama do time dele hoje tem que olhar para os outros. É só olhar para os outros da Série A. Pelo amor de Deus. Mas olhar para 2013 também é complicado. Vai trazer más memórias para o torcedor do Palmeiras. Palmeiras que... É verdade. Era muito time lá. Nossa Senhora. Aquele time do... Como diria Zeca Pagodinho, na vida coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. Muito. E o Palmeiras começou com vitória a Libertadores para cima aí do Sporting Cristal. Tem bom retrospecto até o Palmeiras quando joga lá em Lima, no Peru, hein? Perdeu para o Sporting Cristal em 2013, mas não jogou especificamente em Lima, né? Na capital peruana, o Palmeiras. E hoje, uma vitória por 3-2, daquele jeito, né? A gente sabe que jogos fora de casa na Libertadores não são fáceis, mas o desempenho do Palmeiras contra um adversário fraco, tecnicamente falando, o resultado foi muito melhor do que o desempenho. Muito melhor que o desempenho do Palmeiras, que mostrou fragilidades defensivas. Palmeiras também com dificuldades na criação de jogadas, é um time dependente do Estevão, tudo aquilo que a gente comenta do futebol do Palmeiras. E hoje o Abel Ferreira numa formação nova, né? Porque o Palmeiras entra com 3 zagueiros, Bruno Fux, Micael, Gustavo Gomes, que voltou. E aí a gente ficou na dúvida, o Bruno Fux vai jogar pelo lado direito, será que é uma linha de 3 zagueiros mesmo? O Felipe Anderson no lugar do Rafael Veiga. É um Palmeiras diferente hoje que entrou. O Murilo e o Rios, por opção do Abel Ferreira, da comissão técnica, começaram no banco de reservas. Acho até porque o Palmeiras vai ter uma maratona de jogos nesse mês de abril. E o Palmeiras venceu por 3-2. Os 2 gols do Sporting Cristal, 2 golaços, né? 2 chutes de fora da área. Segundo, principalmente. 2 golaços do Sporting Cristal, mas um adversário que, assim, quem acompanhou o jogo viu, um adversário fraco, tecnicamente falando. E o Palmeiras conquistou essa vitória por 3-2 na Libertadores da América. Conseguiu o gol da vitória nos acréscimos com Richard Rios. E foi lá, cumpriu a missão dele. O Palmeiras conquistou 3 pontos contra o Sporting Cristal, Raí Monteiro. Pouco, né, Pedro? O Palmeiras também foi outro que não jogou tão bem assim, né? É sempre bom lembrar que a gente vê muitas críticas aqui às avaliações, né, quando os times ganham os jogos, que a gente não está aqui para falar dos resultados, né? Se for para olhar só para o resultado, aí é só abrir o Google aqui, digitar lá Flamengo, Palmeiras, vai aparecer 1-0, 3-2. A gente vê o jogo e aí faz ponderações sobre o desempenho, quando vai bem, quando vai mal. O trabalho do Felipe Luiz não é ruim no Flamengo, é ótimo, é excelente. Hoje jogou mal, que não quer dizer que vai jogar mal sempre. Hoje não fez uma boa partida. Em relação ao Palmeiras, né, depois de feito esse esclarecimento, acho que foi um jogo ruim também do Palmeiras. O Palmeiras é um time que tem sofrido muitos gols ultimamente. Sofreu 2 hoje contra uma equipe muito frágil como a do Sporting Cristal. Há uma tentativa de uma mudança em curso, né? Me parece bem óbvio que o Abel talvez tardiamente observou que o time tem problemas e que necessita de mudanças. Por isso hoje 3 zagueiros, por isso hoje uma distribuição diferente. O Estevão meio que como um ala ali pelo lado direito. Felipe Anderson jogando na posição do Rafael Veiga. Facundo Torres também mais centralizado. Mas não foi uma grande atuação do Palmeiras, né? Os primeiros 20, 25 minutos ruins do Palmeiras, sem produção, sem criação. Depois até consegue fazer 1-0, sofre empate, faz 2-1, sofre empate e vai buscar no final a vitória só. Então, muito pouco também para o que se tem nas mãos, né?
pelo investimento feito. O Palmeiras foi o clube que mais gastou nessa janela de transferências, 420 milhões de reais aproximadamente, para montar um time com ótimos jogadores, né? O torcedor do Palmeiras que reclamar desse elenco aí tá completamente maluco. O time tem ótimos jogadores, o que precisa é o trabalho, encontrar uma direção, né? Até aqui não conseguiu. 2025 do Palmeiras é de mais baixos do que altos. As boas atuações dá para contar nos dedos de uma mão. O Palmeiras foi assim, muito mal nas 2 finais do Campeonato Paulista, foi facilmente batido pelo Corinthians. Teve um momento ali de mais perigo no jogo, que foi o pênalti do Rafael Veiga no jogo da volta. O primeiro jogo o Palmeiras jogou muito mal. No jogo da volta, na casa do Corinthians, também jogou muito mal. Antes, na semifinal contra o São Paulo, não tinha ido bem. Passou ali com um pênalti inexistente. Então, tem muita coisa para melhorar. Tem muito material humano, o Abel. Ele também tem, né, um trabalho que já demonstrou que merece essa confiança para trazer uma melhora ao Palmeiras, mas até aqui o saldo do desempenho não é bom. A vitória é ótima, fora de casa, começar vencendo, já encaminhou também a classificação, assim como o Flamengo, assim como o São Paulo ontem. Todos esses já encaminharam a classificação na primeira rodada, porque os grupos são muito fáceis. O grupo do São Paulo é um grupo fácil. E ele não está nesse nível de Palmeiras e Flamengo, muito longe disso. O grupo do Flamengo é muito fácil, tem a LDU fora que é mais complicadinho, e o grupo do Palmeiras é bem acessível também, vai passar tranquilamente. Então, resultados excelentes. O desempenho de todos esses times aí, a gente pode olhar, ponderar e avaliar. Para mim, o do Palmeiras não foi bom por esses aspectos que eu citei. Não gostei do Palmeiras também hoje. E só a informação aqui, o estádio da final do Flamengo lá em 2019 contra o River Plate, estádio monumental, a casa do Universitário, e o estádio de hoje, o estádio nacional de Lima, né? Então, acabei fazendo aqui a confusão, mas o Palmeiras foi lá no estádio nacional de Lima e bateu o Sporting Cristal pelo placar de 3-2 e teve o gol de pênalti do Piquerez. O Palmeiras abre o placar no gol do Estevão, ele que começa a jogada, porque ele pega na bola, atrai a marcação de 3 adversários, toca no Emiliano Martínez, que cruza na área, aí fica aquela confusão, o Vitor Roque tenta finalizar, o Facundo Torres finaliza, o goleiro faz uma defesaça, só que no rebote aparece o Estevão e faz o primeiro gol do Palmeiras. Aí numa cobrança de penalidade, o Piquerez fez o segundo gol alviverde e o Richard Rios numa assistência do Luigi, belo passe do Luigi, cria da academia, foi o terceiro e decisivo gol aí para essa vitória alviverde pela Libertadores da América. E o Vitor Roque, desencantou ou não? Fazendo a pergunta para vocês aí, porque eu tô na expectativa, viu, Bruno? Todo mundo falava que ele ia ser avassalador, que ia ser destruidor, tem todo um tempo de adaptação, é menino, é garoto, mas eu tô na expectativa também, tô aguardando ansiosamente o ressurgimento, como diria o outro, né, o recrudescimento do bom futebol do Vitor Roque, porque futebol ele tem, agora tá meio perdido, né? A bola não chega no Vitor Roque também? Então, se a bola não chega no Flamengo, não chega pro Vitor Roque no Palmeiras também. Então, o problema está onde? Qual o setor? Qual que se ganha e se perde jogo? Continua sendo o meio de campo. Exato. Então, o Flamengo... Por isso que não dá para bater no Flamengo, porque o Flamengo hoje jogou sem seus 2 homens de criação, Gerson e Arrascaeta. O Palmeiras tem uma carência na armação das jogadas. E é um time, estou falando da distância, tá? Que passa por um processo de modificação, de transição, de ideologia, de filosofia, peças novas. Então, encaixar esse Palmeiras vai levar um tempo. Agora, tem que saber se o tempo do Abel Ferreira, o tempo dos jogadores, vai ser o tempo das competições. Então, é bom o torcedor do Palmeiras ficar esperto, ficar atento, porque, nesse caso, né, dinheiro não é sinônimo de felicidade, viu, Pedro? E ele comentou o seguinte, foi questionado sobre o assunto quando vai desencantar com a camisa do Palmeiras, logo após deixar o gramado de jogo, e disse, abre aspas, tenho que continuar trabalhando com muita humildade que os gols vão sair naturalmente, foi a explicação do Vitor Roque logo após Sporting Cristal 2, Palmeiras 3. Mas fica esse questionamento, né? Eu vejo muitos torcedores falando, poxa, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Eu acho que tem muito mais a ver com o funcionamento desse Palmeiras do que propriamente com o Vitor Roque, a parte individual. Mas é exatamente isso, Pedro. Até o Viga citou, né? E foi bem aí na questão que ele coloca, né? Palmeiras e São Paulo, quantas possibilidades de finalização teve o Vitor Roque? Nenhuma. Palmeiras e Corinthians, os 2 jogos, quantas finalizações o Vitor Roque pôde dar no jogo? Nenhuma. Desde que ele chegou ao Palmeiras, ele teve uma chance de marcar um gol, que foi contra o Botafogo, a cabeçada dele pra fora. Foi a única vez em que o time ofereceu a ele alguma oportunidade. A gente estava algumas semanas no Bate-Pronto debatendo as críticas ao Estevão, né? Que é o fim da picada. A torcida do Palmeiras criticar o Estevão, né? Ah, não, só faz gol. Até fez gol hoje.
Não, só faz gol em jogo pequeno, não sei o quê, nos clássicos não brilha. Ele é o único jogador que individualmente tentava produzir algo em meio a um time que não estava e não está funcionando. Então não dá pra você criticar o jogador. A bola não chega. Como que ele vai fazer gol? Ele é um centroavante que precisa ser alimentado. E pro Estevão, muitas vezes é a mesma coisa, né? Ele recebe, aí tira 1, tira 2, tira 3 no quarto, ele perde a bola, sofre a falta. Então, sim, o problema pra mim tá mais no time. O time não tem dado ao Vitor Roque condições de marcar gols, de finalizar, de criar chances. A bola não chega pra ele. Não dá pra ele ir lá atrás, buscar a bola no pé do Gomes, driblar 10 jogadores e fazer o gol. A bola tem que chegar pra ele. E não tá chegando. E esse é um problema do time que o Abel precisa corrigir. A gente viu nesses últimos jogos do Palmeiras um excesso de bola aérea, até que o Pedro questionou o Abel Ferreira depois do jogo contra o Botafogo, que não é longe do que é o estilo de jogo do Vitor Roque, né? Se for para exagerar na bola aérea, é até melhor colocar o Flaco Lopes, que o Flaco Lopes vai, nesse tipo de jogo, ele vai render mais do que o Vitor Roque. Pois é. Porque o Vitor Roque é isso, é aquele jogador com mais a qualidade no pé, tem a bola no pé, ajuda na construção também. Se for para alçar a bola na área a rodo, sem qualquer tipo de critério, é melhor ter o Flaco Lopes dentro da área. Eu posso estar falando uma tremenda besteira, viu, Pedro? Mas, enfim, eu acho que aquilo que foi dado, apresentado e fornecido pela Leila ao Abel Ferreira descaracteriza muito o jogo do Palmeiras e a maneira de pensar o técnico Abel Ferreira. Não estou dizendo que ele gosta de jogar com um jogador ruim ou com cabeça de bagre, mas joga com um time competitivo, com pegada, com chegada, com gana, com vontade. E aí, para você encaixar nesse time jogadores que têm mais talento, talvez não tenham toda essa entrega defensiva, de marcação, como o próprio Estevão que está indo embora, o Vitor Roque, o Paulinho, acho que esse Palmeiras vai padecer um pouco esse ano. Por isso que eu estou dizendo, não é agouro, não. Diferentemente de você para o Flamengo, viu, Pedro? Não é agouro, não, viu? Mas acho que vai ter dificuldade o Palmeiras esse ano. Bruno Prado, hoje uma formação diferente nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Entrou com 3 zagueiros, Bruno Fux, Mikael, Gustavo Gomes. Eu achei até o Mikael melhor em campo. Mikael, o zagueiro do Palmeiras. Apesar de algumas fragilidades defensivas que o Palmeiras demonstrou durante os 90 minutos, ficou exposto em alguns momentos, eu ainda achei que o Mikael se destacou e tem se destacado nos últimos jogos, o zagueiro que o Palmeiras trouxe lá do futebol dos Estados Unidos. E aí, antes da bola rolar, a gente tentou escalar esse Palmeiras, né? Ou com 3 zagueiros, ou com o Bruno Fux como lateral pela direita, ou se o Abel vai deixar realmente 3 zagueiros e liberar o Felipe Anderson para jogar de ala, ou o Facundo Torres de ala. Pode abrir até umas novas possibilidades aí dentro desse Palmeiras. O que você achou da atuação da equipe, dessa formação diferente do Abel Ferreira? E, é claro, se quiser comentar também sobre a fase do Vitor Roque. Então, o Bruno Fux, eu via ele defendendo como um lateral e quando o time ataca, ele fica ali com os outros zagueiros. Então, acho que é tranquilo você botar um lateral para jogar por ali, mais aberto. Ele tá com problema com os laterais, né? O Marcos Rocha tá machucado, o Mike entrou e se machucou logo depois, aí teve que entrar o Giai, então ele tá com problemas ali na lateral direita, mas o time no todo ainda não se acertou na parte coletiva, né? O Abel concordo com o Viga, ele vai demorar um tempo aí para se acertar, é a maior mudança de elenco do Palmeiras desde que o Abel assumiu, o time se pegar o time que iniciou hoje, quase todo mundo chegou ano passado ou esse ano. É uma mudança bem grande aí do time do Palmeiras. Aquela espinha que ganhou a Libertadores, só acabou. Gomes e o Everton, né? Só, mais ninguém. Aquele time acabou. E Piquerez. O Piquerez também na lateral esquerda. Fez um gol de pênalti. E se você for pensar, né, Bruno, no time possível titular do Palmeiras, o Everton, Gomes, Piquerez e Veiga, só esses 4 daquele time da Libertadores. Sim, aí tem Murilo, mas não participou da Libertadores, veio em 22. Então é um time que foi modificado, porque os jogadores envelheceram, começaram a ter problemas físicos. Dudu teve uma lesão no joelho, não voltou bem. Zé Rafael ainda nem conseguiu estrear no Santos, também com um problema nas costas. Rony caiu de produção. Aí os meninos... Mike, 2 lesões musculares esse ano. O Marcos Rocha também já teve lesão muscular. O Gomes caiu de produção e também estava machucado, voltou hoje. Então ele teve que fazer essa mudança e o time ainda não se acertou. Tem qualidade ali, ele pode fazer algumas mudanças. O Vitor Roque não está ainda adaptado ali com o time com ele. O Vitor Roque é um jogador para receber a bola mais em profundidade no chão. Bola aérea é mais complicada para ele. O Flaco se adapta melhor ali. O Facundo no lado esquerdo também está sofrendo um pouquinho. Hoje até que eu achei que o Felipe Anderson não foi mal no jogo. Acho
Acho que dentro do que ele apresentou até agora, não que ele tenha feito uma grande partida, mas do que ele fez até agora, acho que até ele foi bem. Melhor do que apresentou, hoje jogou mais por dentro, na vaga do Veiga. Então, eu acho que o time vai acabar acertando, mas pode sofrer um pouquinho. Não deixou de ser competitivo, isso é importante. Hoje foi até um jogo um pouco diferente, que ele fez 3 gols e tomou 2. Mas nos últimos jogos ele não tomava gol e também não fazia. Era essa dificuldade, né? Foi 0-0 com 1-0 contra o São Paulo, com um pênalti que não foi. Perdeu 1-0 com o Corinthians, aí empatou 0-0 e empatou 0-0 com o Botafogo. Os últimos 4 jogos foram assim, 1-0, 1-0, 0-0, 0-0. Hoje até fugiu um pouquinho disso, mas pelo menos é um Palmeiras que ainda se defende bem, mas está sofrendo, principalmente do meio para frente, para achar uma maneira de jogar. Ainda é um time que está procurando uma maneira de jogar. Hoje o Felipe Anderson foi esse armador do Palmeiras, também tem muita expectativa em cima do futebol do Felipe Anderson, expectativas que até aqui não foram correspondidas. O Felipe Anderson, quando chega, tem todo aquele impacto, tinha gente falando em seleção brasileira, e até o momento não vingou. No momento não vingou o Felipe Anderson como se esperava lá no início, Bruno Prado. Não, ainda não. Até falei que, assim, hoje eu acho que até ele foi um pouquinho melhor. Nada demais, só que comparado com o que ele fez até agora. É um jogador que você tem que deixar jogar, ter paciência. Foi um investimento que o Palmeiras fez. Também acho que as expectativas sempre são muito exageradas, né? O Raí falou aqui no fundo que você falou, ele vai pra seleção. O cara nem tinha jogado ainda, já tava falando que o cara ia pra seleção. Quando ele jogava na Lazio... Deram uma camisa 9 pra ele. Agora tá com a 7, né? Esse ano mudou o número. Tem um amigo meu, Bruno, nem jogou quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, disse que o Palmeiras estava contratando o futuro melhor jogador do futebol brasileiro. Então, podia até acontecer, mas não é provável. É aquela coisa, né? Isso não é uma crítica ao Felipe Anderson, ele é um bom jogador. Mas ao longo de toda a trajetória dele na Lazio, ele foi um bom coadjuvante. Isso. Mas é aquele pensamento coletivo de que só porque o cara, às vezes, é um ótimo jogador, mas às vezes, só porque ele vestiu a camisa de um clube europeu, automaticamente, ao pisar no futebol brasileiro, o papo é, vai sobrar e vai ser o melhor da posição. E na Europa ele nunca mesmo sobrou. Entrega, né? Que uma coisa é esperar isso, por exemplo, do, sei lá, o Neymar, mesmo com todos os problemas. Pô, é um cara que já... de outro nível, que já um jogador genial. O Felipe Anderson é um bom jogador, assim, e ele jogou bem na Lazio, que é um time que o máximo que ela pode fazer é classificar para uma Champions League. Se ela passar das oitavas, já é muita coisa, e normalmente não disputa a Champions League. E no Porto ele não foi bem, no West Ham ele não foi bem. Então é um bom jogador, acho até que pode melhorar, pode ajudar o Palmeiras, mas não só lá no Palmeiras, em todos os times, né? Tem o torcedor de contratação, e às vezes o cara gosta mais de torcer para contratação do que ver jogo do time, né? Ele fica, exato, quem que vai chegar? Aí chega um jogador, ok, não, agora sim. Só que aí você vê 2 jogos do cara, aí você já enjoou do cara, aí você já quer outro, né? Então o cara, ele torce para contratação. Quando anuncia a contratação, ele fica feliz. Aí quando o cara joga, ele já quer outro pro lugar desse cara, porque já não é mais novidade. É uma coisa muito maluca. E acho que até influencia o próprio Vitor Roque também, né? Acaba sofrendo com isso. Porque é um ótimo jogador, eu acho que tem um potencial enorme, mas é um cara de 20 anos, que fez gols decisivos no Atlético Paranaense, teve uma passagem um tanto frustrada, até talvez um pouco precoce, o que se esperava dele lá no Barcelona, depois no Betis não conseguiu se encaixar também, mas chega também com uma pompa que, claro, acho que é uma ótima contratação do Palmeiras, é um cara que pode entregar tanto dentro de campo quanto financeiramente, mas tem gente que já espera que ele faça 30, 40 gols no ano. O que o Vitor Roque demonstrou até agora na carreira dele para que se coloque essa responsabilidade sobre as costas dele também, né? Então acho que influencia muito esse ímpeto de querer que o cara, só porque ele veio de fora, ou veio porque sobre um... E o mercado inflacionado, aí você vê os valores, você fala, não, chegou um gênio. Chegou um gênio da bola, que vai chegar sobrando, que vai chegar colocando tudo nas costas. Não, também não é assim. A expectativa, muitas vezes, na maioria das vezes, acho que não se encontra com qualquer realidade. E o Viga tá querendo falar. Fala, Viga. Tá vendo por que eu defendo o Neymar? Pega a geração de ouro do Brasil, Olimpíada de 2016. Vou lembrar só de alguns nomes. Acho que era o Zeca, lateral, Thiago Maia, Rodrigo Dourado, Felipe Anderson, entre outros, Gabigol. Luan. Além do Neymar, em nível internacional, ninguém estourou, gente. Então, o jogador de futebol Neymar foi prejudicado pela geração da qual ele faz parte. Porque desses todos aí que a gente apostava, esperava que seriam jogadores de grande futuro, são nomes que hoje a gente questiona. Então, fica aí a minha ponderação, viu, Pedro?